Rapaz, minha Nossa Senhora, você aí, secador de merda, você aí, secador de merda. Ó, um brinde, tá? Um brinde aos gênios e aos burros, o total desprezo. Você aí que ficou acordado até tarde, secando meu Corinthians, quase deu certo. Quase deu certo. Vamos falar um pouquinho hoje do jogo Corinthians 2-0 no Remo, placar agregado, né, empatado. E passamos nos pênaltis, né, que aí é onde o Corinthians cresce contra o poderoso Remo. Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos lá. O time entrou escalado com Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Giuliano Rony, Fausto Vera, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. E eu já vou falar uma coisa, hein? O time. Eu senti um time diferente. Eu senti um time diferente. Vamos falar né, das atuações individuais já já. Mas o time estava um pouco mais diferente. Tava trabalhando mais. Tava criando mais. O último passe realmente estava sendo ridículo, né? O Giuliano errou tudo que tentou. Tomou uma caneta ali de um jogador do Remo que é brincadeira, diretoria. Mas depois, né, ele saiu do campo e a gente já vai ter que falar aqui. Nesse jogo, o Cuca já foi melhor técnico do que o Lázaro em todos os seus jogos. Ele viu os defeitos e substituiu da maneira certa. Por quê? Fábio Santos. Fábio Santos. Vamos falar de Fábio Santos? Vamos falar de Fábio Santos. Fábio Santos não é um jovem. Não é jovem. Não é mais jovem. Não é rápido. Não tá cruzando bem. Não tá bem defensivamente. Ele viu, ele, né, analisou, o Cuca analisou e falou assim: vou botar o Matheus Bidu. Que quando coloca o Matheus Bidu, dá uma diferença, ele querendo ou não é mais rápido, né? Tira qualquer, né, chance do zagueiro correr atrás, zagueiro, ó, do atacante do Remo correr atrás dele, então foi bem. E o Juliano, eu gosto muito do Juliano. Eu gosto muito do Juliano. Mas hoje ele foi tenebroso. Tenebroso. Hoje ele foi péssimo. E o Matheus Araújo entrou no lugar, que dá uma melhorada. E depois entra o Maicon no lugar do Rony. Já vamos falar do Rony? Já vamos falar do Rony aqui. Se o Corinthians. O Corinthians jogou bem, mas não jogou da maneira que precisa para ganhar de um time de série C ou B. A gente não pode. Se você puxa pela teoria fútil das coisas, a gente ganha de 2-0 controlando o jogo. Mas o Remo dificilmente saía por ataque, né? Fazia muita cera. Então, querendo ou não, foi um pouquinho mais disso, né? Mas se o Rony é jogador de futebol profissional, eu sou uma bicicleta, pô. Eu sou esse Dolly aqui, ó. Dolly Citrus. Citrus ainda. Por quê? Eu só vou comentar de um lance. O Rony, ele dá. Perto da lateral, ele dá uma raça. Eu vou dar um carrinho muito do louco aqui. Aí ele dá um carrinho e consegue um lateral. Aí ele na pressa, né? Porque o jogo tava 1-0. Ele, na pressa, ele fala assim: não, não, não. Já vou lançar aqui. E lança no pé do lateral do Remo. Complicado, é complicado. Fazendo falta desnecessárias às vezes. Complicado, complicado. Hoje, quase, quase, hein? Hoje não teve aula. Acho que era Deus olhando para mim, falando assim: você merece esse dia, porque se tivesse aula, teria pós-jogo no meio da aula, eu maluco. E o time, pelo que eu vi, tentou muito pelas pontas, né? Tentou, né, o Cuca. Eu não sei se é técnica do tática, alguma tática do Cuca jogar muito pelas pontas. Ele já introduziu o Cuca Ball, né? É, normal. Com Fagner Gordão, né? Que foi bem, né? Não tem como a gente, infelizmente, não falar que ele foi bem. E, e deu certo, né? Deu certo contra o Remo, né? Mas aí a gente vai ter que ver realmente
contra o Palmeiras, né? E aí vou falar já vou falar antes que, né, você pergunte. Nosso time ainda não tem meio armador. Nosso time ainda não tem meio armador. Hoje foi triste porque a gente não tinha meio armador, tava faltando o finesse no passe final, né? E foi difícil. Era sempre o último passe. Os passes estavam chegando na hora que estava chegando perto da área. O último passe que precisava ser feito não estava conseguindo. E a gente tem que falar um pouco do Yuri Alberto. Você, corintiano nato, sabe. Se você entende um pouco de futebol, você sabe por que o Yuri Alberto não tá tão bem assim. Se você não sabe, talvez eu possa te explicar. Pro corintiano, o que é o Renato Augusto? É o sentido da vida. Pro cego do corintiano, Renato Augusto é a luz. Pra fome do corintiano, Renato Augusto é a comida. No sentido de criação. Por quê? Sem Renato Augusto, sem meia de criação. Não é o Juliano. Não está sendo o Matheus Araújo. Ele entrou, tentou, né? Moleque ainda. Mas eu não vou passar pano. Esse bando de competentes. Barulho, mandar um barulho aqui na. Fala família tricolor. Amigo São Paulino, amigo São Paulina. Ganhou ontem, né? Gol do grande Wellington Hunter. É Hunter? Hunter é caçador. Não, é nada a ver, né? Mouse, Hunter, né? Wellington Mouse. Grande Wellington Mouse. Dorival Guardiola, né? Eu tava no Renato Augusto. O Renato Augusto, ele é um meio de criação. E por que o Yuri Alberto não tá tão bem? Porque dificilmente as jogadas vão terminar nele. O último passe vai ser para ele. Por quê? Com o Lázaro, o Roger Guedes era muito mais beneficiado. Se você pegar o VT do jogo contra o Santo André, por exemplo, né, que a gente vence por 3-0, se eu não me engano, e o Yuri Alberto faz um gol, aquilo ali é o Yuri Alberto. Aquele gol dele é o Yuri Alberto. Ele vai dominar e de qualquer jeito ele tem que chutar pro gol. O Roger Guedes ele pode correr, ele tem, né, um drible melhor do que o do Yuri Alberto. Ele tem um chute de longe melhor que o do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele tem melhor posicionamento e melhor finalização dentro da área, na minha opinião, né? Na minha opinião. E o que tá acontecendo com o Yuri Alberto? O Yuri Alberto tá recebendo essa bola, pelo que eu tô vendo, né? Eu não sou, né, o cara box to box, mas ele tá recebendo essa bola fora da área. E ele tem que tocar para outra pessoa. Não pode. Ele é um centroavante. Sabe por quê? Por quê? Porque nós, corintianos, você, corintiano, modinha, criou-se a modinha de ter jogador de camisa 9 de área centroavantão que só faz gol de cabeça. Sabe por quê? Porque era o jogo. Ah, mas o Gil tem mais gol que ele nesse ano. Ah, por que será também, né? Dá, né? Falando em Gil, não vou criticar o Gil hoje, até porque não tem como, né? Ele jogou, lembrando, a gente vê, beleza, venceu 2-0, passamos de fase contra o Remo. Vou repetir, contra o Remo. A gente não pode ter esse tipo de sacrifício contra o Remo, não. E aí, eu sei, não tem nada a ver, é Copa do Brasil. Mas vamos falar de diretoria. Por que a gente tem que falar de diretoria? Porque eu sei que se o Cuca der certo, a diretoria vai vir falar assim: eu não disse, vocês queriam o Dorival, eu não avisei. Olha, eu trouxe o Cuca foi melhor. Não sei, eu não sei. O próximo jogo é contra o Palmeiras, né? E vamos falar um pouco no Cuca também? Vamos falar um pouco no Cuca? Né, falaram, né? Eu vi numa publicação aí de que quando o nome do Cuca foi anunciado, né, no telão lá da Química, pessoas vaiaram. E no final do jogo, quando, né, acabou a disputa de pênaltis, a maioria dos jogadores foram abraçar o Cuca. Olha,
Será que o clima voltou a ficar bom? Isso é perigoso. Perigoso, perigoso, porque clima ruim, final de campeonato. Clima bom, cai para Ituano. Não sei, minha opinião. O Cuca, eu acho que ele foi bem hoje. Ele viu as peças que realmente estavam sendo tenebrosas no Corinthians e conseguiu trocar. Ele utilizou o Adson. O Adson foi bem hoje, né? Pô, ele fez um bonito gol. E falando em bonito gol, se você hoje falar que o Yuri Alberto não fez nada, não jogou nada, você não assistiu o jogo. O gol do Adson só sai por causa de um passe. Não, caramba, mano, um passe de letra, de calcanhar do Yuri, sei lá. Eu acho que é pro Fagner. O Fagner lança o Adson. Que, cara, sabe o que me lembrou? Aquele gol da Argentina. O segundo gol do Di Maria, da Argentina. Tá bom, né? Di Maria vai comparar o Messi com o Yuri Alberto. Vou. Vou. Eu vou. Um é brasileiro. E um joga no meu time. Se o Duílio for esperto, o Messi pode ser reserva. Brincadeira. Ah, é, e saiu uma notícia que o Yuri Alberto, que o Corinthians quitou 0,2% das dívidas que o time tem. E tenta contratar Cristiano Ronaldo. Essa é a cara do corintiano quando o Duílio faz uma coisa dessa. Aí imagina o nariz de palhaço e o cabelo todo cagado. Enfim, passamos de fase, né? Obrigação, fizemos a obrigação. Não vamos deixar de esquecer isso. Por quê? Porque, igual ano passado, a gente perde para o Atlético Goianiense feio, né? William Bagre. A gente vem aqui e consegue virar o jogo. Isso dá. Isso, querido, não dá uma cara a mais ao time. Tipo assim, o time é aguerrido. O time vai para cima. Só que, enquanto um era na fase já, né? Nas quartas de final, a gente nem tá nas oitavas. E a gente já passou por isso sem ser nas oitavas de final. Contra um time de Série C. Um mês de salário do Luan aí já acho que paga uns 5 jogadores. Acho que paga o elenco inteiro do Remo. E se não for um mês de salário, eu acho que só o Luan já recebeu mais do que todos esses caras juntos aí. Verdade, não, o Luan tá no clube ainda. É, verdade. Olha aí a cara de corintiano de novo, que o Duílio faz com a gente, ó. E nas cobranças de pênalti, eu, Marques, o visionário, não sei porque eu estou me chamando assim, mil perdões, sinto que a escolha de batedores de pênalti foi escolha do Cuca. Pode ser, eu posso estar certo ou posso estar totalmente enganado. Por quê? Porque o Corinthians bate os pênaltis muito bem. O pênalti do Yuri Alberto é o do Fausto Vera. O do Bidu foi teste para cardíaco, né? Ele chuta, o goleiro pula no canto e a bola ainda bate na trave. Mas ainda consegue entrar. O pênalti do Fausto Vera, teve um pênalti do Maicon, o pênalti do Roger, pô, não erramos. E o Cássio, né? Temos que falar de Cássio aqui. Vamos falar de Cássio. Vamos falar de Cássio? Vamos falar de Cássio. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Ponto. Marcelinho Carioca é ídolo, Craque Neto é ídolo, Fenômeno é ídolo, né? Tem o Sheik que é ídolo também, mas o goleiro Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Agora, né, se torna o maior pegador da história do Corinthians. Pegador. O maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, com 28 cobranças, se eu não me engano. E escreve ainda mais o seu nome, né, no Clube da Gávea. Eu nem sei se é o Clube da Gávea, eu posso ter falado merda. Se eu falei merda, torcedores corintianos me perdoem. Eu posso falar que, querendo ou não, eu vi esse... Por quê? Vamos lá. Eu nasci em 2005. Eu começo a acompanhar o futebol em 2010. Por aí, 2010, 2011.
2010, 2011 só era um time, que era o time do Santos, né? Que o Neymar, Paulo Henrique Ganso, né? Aí depois, né, eu vi o Corinthians ser campeão, vi o Palmeiras ser rebaixado. Aí, palmeirense, eu sei que você ficou acordado até tarde pra ver as cobranças. Eu sei, Mendes, você não você preferia a morte, que eu sei. Mendes, tô de olho em você, Mendes. Mas, né, eu era muito novo, né? Eu entendi a importância da conquista, mas eu era muito novo ainda. Aí eu fui, né, pegando gosto pelo futebol, né? Vi 2015, vi 2017 e vi o último título do Corinthians. Título, né? Porque vamos deixar claro uma coisa: o Paulista é o mais difícil né, dos campeonatos aí, né? Gaúcho, Carioca, é. Mas você não pode definir esse como um título a nível brasileirão, nível Copa do Brasil. Porque se for, o Corinthians é o maior time do país. É o maior time do país. Se a gente levar em consideração os 30 paulistas. É porque. Mas a gente não pode falar, mas é só um paulistinha. 2020, os palmeirenses, o Palmeiras fez a tríplice coroa, ganhou o quê? Copa do Brasil, Libertadores e Paulista. Calma lá. Calma lá. Paulista não é um título bunda. Mas não é título de tríplice coroa. Bom, calmou, ok. Então, né? Passamos de fase contra o Remo. Sábado, jogo, né? Facinho contra o Palmeiras, né? Facinho, né? Vamos ganhar de lavada. Eu acho que vai ser fora de casa ainda, na Allianz, enfim. Ok, a gente fez o trabalho da Copa do Brasil. Se eu não sei se é semana que vem ou na próxima Libertadores. Temos que ganhar. Por quê? Porque o Corinthians na Libertadores está com 3 pontos. Se a gente perde, a gente vai ter que decidir a maioria dos jogos fora de casa. E Corinthians fora de casa é um problema. Não importa, pode vir o Pepe Guardiola. Corinthians fora de casa é um problema. A gente tem que ganhar contra o Independente Del Valle e contra o Liverpool. Aí a gente pega 9 pontos. Pezinho nas oitavas, mas não vamos, né? Não vamos, né? Manter pé no chão. Independente Del Valle. Independente do time, temos que ganhar. Corinthians 2, Remo 0, passamos de fase, graças a Deus. Não vou mais precisar ouvir zoação até sábado de secador do caramba. Você ficou acordado até tarde, que eu sei. Abraço corintiano. Vai, Corinthians!